Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Mente Aberta. É tão bom ter sua companhia aqui na Rede Super de Televisão. No programa de hoje nós vamos falar de um tema difícil. Vamos receber o pastor e psicanalista Luiz Leite para tratar de luto. Esse momento difícil na vida de todos nós. Como lidar com esse momento? Como lidar com a perda de um ente querido? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, não perca o nosso programa, que já está no ar. Recebo aqui o pastor Luiz Leite, nosso companheiro lá da rádio, e hoje está aqui com a gente na TV. Pastor, obrigado por vir aqui ao programa. É um prazer, Cássio, estar com você mais uma vez nesse dia, né? Segunda vez. E, no caso, vamos tratar de um tema extremamente difícil. Eu tenho certeza que nas duas formações que o senhor tem, tanto na área de pastorado quanto na área da psicanálise, o senhor tem que lidar com essa questão, né, da perda do luto. Existe um conceito psicanalítico para luto? Como é que a gente pode conceituar luto? É um sentimento? É um momento? O que é luto? O luto na psicanálise ele não se resume apenas à morte de um ente querido. Na verdade, todas as perdas significativas que mexem com a estrutura emocional do indivíduo, estas perdas representam um luto cujo período, como o próprio luto da morte, deverá ser trabalhado e superado, não é? O indivíduo vai precisar compreender que aquela situação se encerrou, ele vai precisar assimilar aquela perda para prosseguir. Caso contrário, o prosseguir fica muito difícil, não é? Com esta pendência de uma situação não resolvida lá atrás. No caso, lidar com a perda de uma pessoa, lidar com o luto, isso tem que ser ensinado a partir de que idade? A criança já consegue processar isso ou não? Olha, a criança ela não consegue processar porque o aparato intelectual dela ainda não está devidamente amadurecido para lidar, não é, com a perda no caso da morte. Então, nós aconselhamos que a criança seja poupada, porque a criança, curiosamente, ela não tem, por não ter um aparato intelectual que possa racionalizar o fato, ela vai então, ela vai processar aquele fato pelas vias da emoção, porque a criança, ela não pensa, entre aspas, né? A criança sente. E por esta razão a criança deve ser poupada não apenas na questão do luto, da morte, mas ela deve ser poupada em muitos outros aspectos, porque ela não tem a sua razão devidamente amadurecida para processar determinadas situações. Então ela vai assimilar aqueles conteúdos por meio e por via das emoções, e é nesse ponto que muitos começam a adoecer. Então pode ter pessoas, inclusive, que hoje têm dificuldade de superar o luto por não ter sido bem trabalhado isso no começo, né? Exatamente, exatamente. O luto deve ser algo que precisa ser trabalhado, né? Para que a pessoa ela possa aprender, é difícil, não é? Mas ela precisa aprender a lidar com as perdas que a vida traz, e muitas perdas que a vida traz são percebidas de modo muito negativo, muito ruim, porque nós não aprendemos a discernir perda de poda. Muita coisa que se perde na vida não é perda, não deveria ser considerado como perda, e sim como uma poda, não é? E então, por falta de uma compreensão mais clara desses eventos em que a vida nos tira algo, nós sofremos muito e, na maior parte das vezes, desnecessariamente. Ô, pastor Luiz, nós temos algumas perguntas que são colocadas na nossa telinha aqui. Vamos à primeira das perguntas sobre luto. Muitos dizem que a dor, né, no caso do luto, ameniza com o tempo. Isso é verdade? O Carlos, de São Paulo, pergunta.
Lá em Portugal existe um fenômeno muito interessante que trata das viúvas eternas. Viúvas eternas? Exatamente. Algumas mulheres, ao perderem seus esposos, elas vão se trajar de luto para sempre. Nunca mais vestirão outra cor. Ficam de preto o tempo inteiro. Exatamente, vão ficar de preto para sempre. Nós temos algumas pessoas, se tiverem o seu aparato psicológico mais amadurecido, mais bem esclarecido, vão lidar melhor com a ideia do luto e, sem dúvida alguma, passado o período de luto, que não é um período rigidamente estabelecido. Algumas pessoas levam um pouco tempo, outras levam mais tempo. Mas o fato é que, se o indivíduo tiver um pouco mais de esclarecimento e um aparelho psíquico mais bem resolvido, ele vai, sem dúvida alguma, superar essa perda com mais facilidade e num tempo mais curto. Mas no caso, por exemplo, quando eu já vi várias situações em que às vezes a esposa perde o marido perde a esposa e logo depois tenta conseguir um novo relacionamento. Isso é para ajudar a superar o luto? Como é que o senhor entende essa situação? Porque eu tenho ouvido várias histórias assim de pessoas que fazem isso. Olha, eu creio, Cássio, que isso depende muito da qualidade, não é? E da relação anterior. Eu creio que uma pessoa que viveu um relacionamento muito saudável e muito bem resolvido, ela teria dificuldade de contrair um novo relacionamento. Exatamente, de entrar em um novo relacionamento tão rapidamente. Isso não significa que ela não possa vir a conhecer outra pessoa e desenvolver uma nova relação. Mas quem teve um relacionamento saudável, bonito, né, sólido, vai ter mais dificuldade de entrar em outro relacionamento tão rapidamente. Agora, se ajuda. A coisa não era tão boa, talvez use-se até o argumento, né, de entrar em outro relacionamento para superar o luto. Agora, tem uma situação, pastor Luiz, que é muito comum, tenho certeza que o pessoal em casa já viu essas situações. Às vezes há um crime absurdo, às vezes uma morte de uma pessoa, de um jovem na rua, um atropelamento. Aí vai para o julgamento do assassino. E a família fica esperando, e quando acaba o julgamento e de repente o assassino é condenado, a gente ouve a família dizer assim, não, agora eu estou me sentindo mais aliviado. É interessante, esse sentimento de justiça tem uma relação com superar ou vencer o momento de luto? Como é que é isso? Em muitos casos, sim, né? Essa necessidade de reparação, ela é antiga, não é? Então, desde lá o sistema de leis de Italião, né? Sim. Onde olho por olho. A ordem é olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, agravo por agravo. Já vem desde há muito tempo esta necessidade de reparação, não é, de um prejuízo tão grande quanto a morte de um ente querido causada por um assassinato. Então, algumas pessoas vão sentir-se recompensadas? Não recompensadas, mas confortadas pela justiça que é exercida, trazendo reparação. Sim, sim. Não é aquele ato bárbaro que foi cometido contra um ente querido. Algumas pessoas mais espiritualmente, mais equilibradas, mais desenvolvidas, não terão necessidade disso. Da vingança. Não terão necessidade. Uhum. Perfeito. Pastor Luiz, vamos a mais uma pergunta. Quem mandou foi a Maria da Consolação, de Itabirito. O que dizer a quem perdeu alguém fundamental em sua vida? Quando a gente perde alguém muito próximo, né, o que dizer para quem perdeu? Inclusive, nós temos uma matéria exibida no programa Sempre Feliz, aqui da Rede Super, que trata de uma pessoa que perdeu o pai, alguém que ela amava profundamente. Vamos a essa matéria, depois o pastor Luiz responde. O pai de Eliane morreu há 1 ano depois de uma cirurgia.
o luto ainda existe e a dor é tão grande que até hoje ela não consegue acreditar. Eu acho que a gente fica meio anestesiado, né? Sem acreditar, eu acho que passa mil coisas pela cabeça. E a sensação até hoje, às vezes, eu tenho é que ele está na casa da minha mãe. Segundo a psicoterapeuta, a atitude de Eliane se caracteriza como prolongamento do luto, que acontece quando a pessoa não consegue superar a perda. Mas é claro que se a pessoa não se cuida, né, e não se permite esse luto, ele vai prorrogar. Ela prorroga exatamente porque não está se cuidando, né? Está se emocionando mais do que racionalizando a perda. Então, quando ela não vivencia isso, esse luto, que poderia ser 6 meses, 1 ano, ele pode prorrogar por 2, 3 anos, inclusive adoecendo, a pessoa tendo depressão e tudo mais. Os familiares podem ajudar nesse processo. Passou de 1 ano e a pessoa ainda está naquele luto, na elaboração daquela perda, e isso prejudicando as atividades normais dela no dia a dia, aí os familiares têm que ficar atentos e têm que buscar ajuda. Mas foi na palavra de Deus que Eliane encontrou o conforto. A minha força vem do Senhor. Eu mesma, né, não consegui. Mas é a certeza da salvação dele, né? A certeza de ele não estar sofrendo mais. Que sofrimento, né? Perdeu o pai há 1 ano e essa dor no coração. E aí, pastor Liso, a gente às vezes fica sem saber o que dizer para a pessoa que está sofrendo tanto assim. O que a gente faz na hora dessa? Olha, esses momentos são momentos que as nossas palavras deveriam ser poucas, né? Porque não há como você dar conselhos nesta hora. No primeiro momento, a dor é tanta que eu creio que apenas o abraço, a presença, já é suficiente. Nós temos pressa de falar. É verdade. Não é? Queremos falar. E nem sempre as palavras nos saem tão apropriadas ao momento. Então, o momento de luto, principalmente no primeiro momento, nós devemos nos calar e deixar a pessoa chorar e começar a processar aquilo dentro dela sem muita interferência. Agora, já no caso desta pessoa que foi mostrada no nosso vídeo aí, já passados 2 anos e ela tendo dificuldade de superar a perda do pai, então talvez é um momento adequado para falar, não é? E tentar ajudar, aconselhar de algum modo. Quando a pessoa tem a esperança da fé cristã, que tem por base, né, com respeito à morte, a ressurreição, então eu creio que nós temos um trunfo, entre aspas, muito forte para lidar com a morte. Né? Nós temos as religiões abrâmicas, lidam com a morte a partir do viés da ressurreição. As religiões orientais lidam com a morte a partir do prisma da reencarnação. A neuropsicologia já lida com a morte hoje, né, dando embasamento a todas as linhas de ateísmo, como o esquecimento total, onde desintegra-se a consciência e o homem já não mais existe. Mas nós cremos na continuidade da consciência, né? Consciência é o termo da ciência para referir-se àquilo que nós, no nosso contexto religioso, chamamos de alma. A fé cristã nos dá a grande esperança da ressurreição e nós cremos nisso. E devemos, sem dúvida alguma, descansar a nossa alma no fato de que a vida permanece, ela continua, como disse Fernando Pessoa, a morte é
a dobra da curva, não é? Você não está vendo do outro lado? Exatamente. Dobramos a curva e já não somos vistos, não estamos sendo vistos, mas só estamos do outro lado da curva. Então, eu perdi meu pai, como eu dizia para você agora há pouco, né? Há não muito tempo atrás, e sem dúvida alguma, esse negócio de perder pai, isso não é bom não, mas nós lidamos com isso de um modo mais suave, né? Como ela disse, né? Eu sei que o meu pai está na glória, eu também creio que o meu pai está salvo, e mais dia menos dia, porque é mais dia menos dia mesmo, nós vamos nos reencontrar. Perfeito. Essa é a nossa grande esperança. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, pastor Luiz. A pergunta na tela para o pastor Luiz Leite. O Fábio, de Contagem. Como lidar com alguém que se nega a superar o luto? Há casos de pessoas que são, como é que eu posso dizer, estão no estado de luto permanente, passam 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5 anos, ainda estão num processo depressivo. O que eu acho que saudade é normal sentir, mas quando a gente fala do luto, é aquela situação de tristeza profunda. Como lidar com uma pessoa que está nessa situação? Olha, Cássio, eu aconselho a tais pessoas que procurem um profissional da área. Porque, como o nosso telespectador pergunta, como lidar com uma pessoa que não quer superar o luto? Pois bem, para lidar com uma pessoa nesta condição, nós precisamos de ferramentas que respondam a esse problema. Então, se o telespectador ele não tem esses recursos para lidar com uma pessoa que se recusa a superar o luto, o que ele pode fazer para ajudar essa pessoa é convencê-la a procurar um profissional da área para ajudar, porque o luto é, sem dúvida alguma, uma fase da vida humana que nem todos vão conseguir lidar com facilidade. E se eu não tenho facilidade, ou se eu estou tendo muita dificuldade de superar, então eu preciso de ajuda. E é o que nós devemos fazer se não temos os recursos para ajudar a pessoa, encaminhá-la a um profissional. No caso aí, pode ser também na igreja, com um conselheiro na igreja? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quando dizemos profissional, não tem que ser necessariamente o psicólogo, o psicanalista, mas os pastores têm um tato muito especial para lidar com isso e talvez tenham até mais recurso em termos de esperança, Sim. do que muitas vezes um profissional da área de psicologia que é até mesmo cético com respeito à vida eterna. No caso de uma pessoa que perde um ente querido, o pastor Luiz, e sente que foi fora de hora, sente que foi antes da hora, às vezes é uma mãe que perde o filho, alguém que perde uma pessoa muito próxima e que se revolta com Deus. Como lidar com essa dimensão do luto de revolta? Porque aí é uma questão espiritual, né? Será que Deus compreende essa pessoa? Como é que fica isso? Sim, Deus compreende, né? E o problema, portanto, não está em Deus, mas no homem. Esta é uma resposta ao luto, uma resposta desproporcional, muito embora a perda seja brutal. Não é? Quando o indivíduo responde ao luto lançando a culpa da morte a Deus, ele precisa ser, em primeiro lugar, se o caso é este, ele vai ficar revoltado, magoado contra Deus, então ele precisa ser esclarecido bíblica e teologicamente, certo? Ele precisa ser esclarecido. A morte não foi uma imposição que Deus lançou sobre o homem. Aí você, aquele que vai orientar tal pessoa, precisa ter o mínimo de base bíblica, teológica, para explicar à luz das Escrituras o fenômeno da morte, por que acontece, e, em última instância, Deus não tem nada com isso. Isso é problema do homem. E Deus perdeu o próprio filho, né? Exato. Então, Deus sabe o que é isso. Deus sabe o que é dor. No caso do próprio luto, eu fico lembrando a reação de Jesus quando
quando ficou sabendo da morte do seu amigo Lázaro, né? Jesus não falou nada, não. Jesus chorou. Isso mostrou o quê? Fraqueza de Jesus? O que isso representa, pastor? O choro de Jesus não revela fraqueza, mas a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que operou, ele fez como homem. As pessoas às vezes olham para Jesus e pensam, ele é Deus. Não, na verdade, todo o seu caminhar, todo o seu falar, todo o seu agir, tudo que fez, fez como homem. Nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, não morreu como Deus na cruz, morreu como homem. E ele participou da nossa humanidade em todo o seu escopo. Ele experimentou todos os escaninhos da alma humana e todas as dores, todos os desconfortos. E em sua humanidade, Jesus chorou. E assim foi. Plenamente. Ele viveu o luto ali. Plenamente como não é um homem, não é? Sentiu a dor, sentiu a perda do seu amigo. Pastor, mais uma pergunta, vai ser bem rapidinha essa pergunta, já estamos na reta final do programa, mas eu não queria deixar de lê-la não. Vamos lá, mais uma pergunta na tela. O Luiz, de Divinópolis. Pessoas que superam o luto de forma mais rápida são melhor resolvidas psicologicamente? A gente pode dizer isso? Que a pessoa que tem mais estabilidade emocional, psicológica, supera mais rápido? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pessoas psicologicamente mais maduras, mais bem resolvidas, lidam com as perdas de um modo mais comedido, mais equilibrado. Essas pessoas, não apenas diante do luto, mas diante de quaisquer outras perdas, elas têm uma resposta mais proporcional, mais serena. As pessoas, na vida, de um modo geral, vão respondendo de modo muito exagerado às provocações que a vida traz. E por essa razão elas arranjam muita confusão, porque às vezes não é necessário, não é todo aquele desespero. O que é necessário é esclarecimento, é compreensão. Perfeito. Pastor Luiz, eu quero agradecer muito, viu, por essa conversa sobre luto. E se quiser ouvir mais Pastor Luiz, ele sempre está com a gente lá na Rádio Super, 90,3 FM, aqui da nossa Rádio Super. E também tem vários livros, né, pastor? Vários livros. Vários livros. Depois, todo dia eu vou vir aqui conversar sobre os seus livros, né, que são muito bons. Quero agradecer muito também a você por ter participado desse programa, assistido essa entrevista com o pastor Luiz Leite, e convidar, sempre que puder, 23h15, assista aqui na Rede Super, o nosso programa Mente Aberta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até lá. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.